Olá, está começando mais um Come Together, um talk que traz investidores, empreendedores e varejistas para uma boa conversa. Oportunidade da gente conhecer histórias e motivações de pessoas inspiradoras. São quase 30 anos de varejo, mas uma vida inteira respirando empreendedorismo. Um legado que começa e termina na família, numa trajetória que tem inspirado muitas outras pessoas, principalmente no mundo do franchising. Hoje, o nosso Come Together é com a Adriana Auriemo, ela que é a vice-presidente da ABF, Associação Brasileira de Franchising, e sócia fundadora da Nut Bavarian, uma rede de franquias pioneira na venda de nuts glaciadas no Brasil e que só de sentir o cheirinho, você já sabe do que eu tô falando, porque você já reconhece. Além disso, a Adri também faz parte aqui da nossa comunidade de investidores na High Partners. Ah, Adri, eu tô muito feliz. High Five, maravilhosa. Adorei o convite. Eu que tô lisonjeada, porque acho que desde o dia que eu te conheci, eu sempre te admirei, assim, eu estava te falando agora porque acho que você traz muitas perspectivas positivas para a mulher, para a empreendedora, para a pessoa. Você é muito corajosa, muito ousada e o principal, você é sempre muito alegre, porque eu nunca te vi sentar, mesmo que você estivesse talvez vivendo muitas dificuldades, mas esse sorrisão nunca saiu do seu rosto. Você sabe, Flávia, só uma curiosidade aqui, quando eu tinha uns 12 anos, 13, eu estava no São Luís, eu estudei no São Luís, né? E eu fui tirar na época a cópia lá, lembra que tinha Xerox? Você não lembra, você é novinha. Lembro. Mas enfim, e tinha na placa ali da gráfica assim, o sorriso. E aí falava, o sorriso é de graça, não te custa nada você dar, e ele ilumina a vida das pessoas, deixa outra pessoa mais feliz. Enfim, começou a escrever um monte de vantagens de você sorrir. Aí eu falei, pô, é tão fácil, né? É tão gostoso você encontrar alguém, a pessoa tá sorrindo. Então você não só leu, você entendeu e você pratica, porque você é essa pessoa que tá sempre sorrindo. Eu nunca vi a Adri assim, tipo, tá sempre sorrindo. Isso é muito bom, você alegra os lugares por onde você passa. Bem-vinda! Obrigada. Muito bom estar aqui com você. Adri, eu falei aqui. Bom, de Nut, quantos anos são? 28. Bastante, 28 né? anos. Comecei novinha. Falei que você é vice-presidente da BF, falei que você vem de uma família empreendedora, mas eu queria saber quem é a Adriana Auriemo pelas suas próprias palavras. Então eu vou falar a coisa mais importante da minha vida. Eu sou a mãe do Bruno, do Marco e da Melissa. Adoro mamãezona. Bruno tá com 25 anos, Marco 22, Luísa fez 21 essa semana agora. E melhor coisa que eu fiz na vida. Ai, que gostoso, né? Muito os filhos acho que são nosso legado aí que a gente deixa pro mundo, sim, né? Sim. Você carrega na sua veia assim um sangue empreendedor, porque a sua família é uma família, o teu pai muito empreendedor. Eu queria saber quando que você se encontra com o varejo, nesse empreendedorismo mais voltado para o varejo. Olha, já que eu falei dos meus 12 anos do papel lá do sorriso, eu vou falar assim, realmente meu pai é empreendedor, né? Ele, desde pequeno eu acompanho isso e ele sempre mostrou isso de uma maneira boa. Por mais problema que ele tivesse, por mais dificuldades, ele chegava em casa e parecia que era tudo muito bacana, assim, e nas viagens, nos passeios, ele sempre ia comentando uma coisa ou outra de negócio, mas não de uma maneira, putz, eu vou ter que ir lá trabalhar, eu vou ter que não sei o quê. Era assim, olha que coisa legal, eu podia levar isso, ele tinha laboratórios, né, de análises clínicas, eu podia levar isso para lá, e ele ia lá e colocava, aí ele via outra, às vezes até em parques. Eu lembro que a gente foi uma vez para Orlando e a gente foi numa fila lá de um restaurante no meio de um dos parques, e ele viu a pessoa fazendo o pedido do sanduíche ali na ponta, e saindo na impressora lá dentro da cozinha. Isso há 30 anos atrás, mais até, eu nem tinha Nut ainda, uns 40 anos atrás. Eu falei, poxa, que coisa legal isso. Aí deu 2 meses, já estava no laboratório, enfim. E aquilo sempre eu achei o máximo, né? Falei, nossa, que legal esse negócio de ser empreendedor. E aí, Flávia, acho que entram as pessoas que marcam a gente de uma maneira que elas nem imaginam.
quando eu era criança, eu era a prima mais velha. Eu tenho um monte de irmão, tenho 3 irmãos, que depois eu falo um pouquinho deles, adoro os 3, são pessoas incríveis, inteligentíssimas, mas tenho muitos primos e muitas primas, e eu era a mais velha. E a gente, criança, adorava brincar de... Hoje eu vejo que era quase que brincar de negócios, mas assim, a gente vendia perfume, alugava gibi, revistinha, fazia lojinha de um monte de coisa. Eu tinha um clubinho, que era o clubinho da Hello Kitty. A gente editava um jornal todos os meses, tenho até alguns guardados, que agora a gente licenciou a Hello Kitty, agora tem Hello pra Kitty Noite Bavária. Também, né? Mas lá atrás eu fiquei uns 2 anos com esse clubinho, aí tinha evento, tinha show, a gente cobrava ingresso, era um negócio assim, que eu não sabia o que aquilo era na minha cabeça, mas algumas pessoas me incentivaram tanto. Vou até falar de uma delas, que é a Dinda, embora ela não seja minha madrinha, ela é a madrinha do meu irmão mais velho, então ficou como Dinda da família inteira. A Dinda comprava nossos produtos. A Dinda era infunding, gente, era investidora. Ela comprava os produtos, ela alugava as revistinhas, ela ia nos shows, ela dava feedback, ela escrevia pro clubinho. Então eu achava aquilo o máximo. Nossa, maravilhosa. Aí você vê a importância de alguém te incentivar quando você é criança, quando você é mais jovem, que aí você se sente, você fala, poxa, então eu vou fazer uma coisa e vai funcionar, né? Você fica naquela, poxa, que legal, alguém gostou do que eu fiz. É um incentivo muitas vezes pequeno, mas que podem marcar a vida da pessoa para sempre. Então, começou lá de trás. Mas aí eu fiz faculdade de administração de empresas e foi bem aquilo que as pessoas falam, né? Que naquela época, quem não sabia o que queria fazer da vida, não queria ser engenheiro, não queria ser médico, nem advogado, vai fazer administração, foi mais ou menos por aí. Eu fiz administração e na época eu estava fazendo estágio na empresa do meu pai. Ele estava pensando em crescer, foi antes de IPO, foi antes dessas coisas todas, e uma das maneiras de crescer seria através de franquia. Franquia ainda era uma coisa meio nova, assim, não era tão divulgado, tão falado. E ele me colocou para fazer um curso que chamava Franchise University, que é do Marcelo Scherto, e eu fui como estagiária do laboratório. Sim. Naquela época eu tinha uma chefe lá no laboratório, que eu adoro ela, que é a Cláudia Kohn, hoje ela é até CEO lá do Alta. Foi uma pessoa sensacional, também outra que me incentivou muito no começo. A gente chegou até a montar uma empresa. Aí eu tô até pulando parte aqui, mas eu vou e volto um pouco. Fluida. Bom, deixa eu voltar um pouquinho, eu conto da minha empresa com a Cláudia. Fiz o curso de franquias e me apaixonei pelo franchising. Sem saber do que eu queria, eu só sabia, eu falei, nossa, que coisa legal isso, de trazer uma marca, porque na época a gente assistiu muitas palestras e franquias no Brasil, embora tivessem marcas brasileiras, não eram tantas ainda, eram mais as americanas que estavam vindo, né, os cases que a gente estava escutando lá. Eu falei, puxa, que coisa legal isso, de abrir um negócio que você pode abrir no Brasil inteiro. Eu me apaixonei pelo sistema, mas não sabia ainda do que. Aí, voltei lá para o laboratório e cheguei a abrir uma empresa com a Cláudia. A gente trabalhava numa área de multimídia, que era um nome super moderno para a época, mas era aquela junção. Estava começando vídeo, foto, a gente fez uns totens que você clicava e ele te mostrava, tipo assim, você entrava numa unidade, aonde que é o raio-x? Aí você clicava lá, tinha o caminho, uma foto, de onde era. Que demais. Era o nosso trabalho. Então eu ficava ali, eu e ela nos computadores e... Nossa, o que eu montei de placa de computador, dessas coisas super tecnológicas, que eu adorava isso, mas era uma coisa para a época moderna, hoje já, né, nem precisa mais fazer dessa forma, mas enfim. Aí, na minha formatura, fui para os Estados Unidos, senti o cheirinho da Nut Bavarian, aquele cheiro maravilhoso. A Nut Bavarian nos Estados Unidos é a marca de um produto, não é a marca de um negócio, que é uma coisa diferente daqui. Ainda confesso, não vou nem pegar esse mérito, porque o mérito não foi meu, nem pensei que aquilo eu poderia trazer para o Brasil, mas uma tia minha que estava comigo lá, Carolina, teve a ideia, comprou um quiosque americano, trouxe de navio e montou em Campos do Jordão em julho de 96. Olha quanto tempo faz já. Baita sucesso, aquele cheiro delicioso, Campos combina, friozinho, quentinho, né? E, enfim, montou ali e foi naquela época que eu estava ainda... O que eu vou fazer, o que eu não vou. E ela, por razões pessoais, ela desistiu do negócio logo em seguida. Então, montou em julho,
Trouxe para São Paulo, teve muita dificuldade em achar um ponto, porque o cheiro era muito forte e ninguém aceitava aquele produto. Conseguiu botou lá no Shopping Penha, mas depois não queria mais. E foi aí que eu falei, puxa, isso aí podia ser franquia, né? Aí, outra coisa, meu pai me incentivou muito também, ele falou, então, você não quer esse negócio para você? Aí ele me emprestou dinheiro, claro que eu não tinha, né, salário de estagiário, não dava. Também, tô contando a vida como ela é. Dinda, o pai, Então, todo mundo ali, investidor. Aí a gente acabou comprando dela esse primeiro quiosque e aí que começou a saga da Nut Bavária. No começo, ainda com muita ajuda de quem estava próximo. Então tinha o Valdomiro está comigo até hoje, era o motorista da família, dos meus pais, meus irmãos cresceram, eu também. Ele, enfim, estava ali ainda já meio, puxa, e agora? E aí eu falei, Valdomiro, vem comigo. Então foi uma ajuda gigante. Então faz tudo. Até hoje, ele está com a gente lá, é nosso gerente de serviços gerais, me ajuda em tudo que é coisa. E muitos dos meus primos e das minhas primas que eu te falei, aí minhas primas todas vieram me ajudar também. Depois de um tempinho, aí começamos a abrir franquia no ano seguinte, porque eu peguei o negócio já pensando que era algo para virar franquia. Sim. Fui para os Estados Unidos, negociei com o David Brandt uma coisa maior, porque ela tinha comprado uma máquina, né? Então eu fui lá tentar comprar uma franquia. E eu confesso para você que eu acho que meu inglês não era tão bom, porque eu achei que eu tivesse comprado uma franquia. Mas, na verdade, eu tinha comprado... Até vergonha de falar, mas eu tinha 20 anos de idade, tá? 21, não, você então... não tem que ter vergonha, você tem que ter... Você foi muito corajosa, com 20 anos de idade você vai falar com um americano e dizer assim, ó, é o seguinte, eu tô querendo comprar esse negócio aí. Cara, é muito corajosa, muito cara de pau. Foi. E um dia depois eu te conto como é que foi essa conversa, mas foi engraçado. Aí, trouxemos pra cá e começamos a montar um modelo de franquia, porque eu tinha feito curso, achei que eu soubesse tudo. Mal sabia, 20 né? anos, Todos sabe os tudo da que ia vida. passar, mas você acha que, poxa, que legal. Eu estava acostumada a dar certo, porque a Dinda comprava meus produtos. Eu já estava no meu segundo empreendimento, não era o primeiro. Olha só. E, enfim, fomos montando, aí uma dificuldade atrás da outra, porque sempre tem no começo. Primeiro, o cheiro. O cheiro foi o maior dificultador. A gente abria quiosque e fechava quiosque. Abria quiosque, mandavam fechar por causa do cheiro. E depois, um monte de outros. Aí, acho que uns 2 anos depois, o meu namorado da época, que é o Daniel, que depois virou meu marido, hoje é meu ex-marido, mas ficou comigo muito tempo também, ajudou muito a formatar a Nut Bavária. Ele era mais organizado, eu era mais... Negócios, né? Business, frente. E ele organizou essa parte administrativa da empresa. Aí a gente foi abrindo pontos próprios e franquia. O que eu comprei deles? Eu comprei a licença da marca. Aí a marca no Brasil é nossa. Eu comprei a exclusividade do equipamento elétrico. Então ele não poderia vender esse equipamento para ninguém, porque esse equipamento... Ele é o que faz a castanha ficar gostosa, crocante, sempre no ponto certo. O David Brandt, que era a pessoa que eu fui ter a reunião lá, que era o dono da marca, ele era ex-engenheiro da NASA. Uau. Então ele usou uma tecnologia para desenvolver esse equipamento que, segundo ele, você mantém a temperatura no tempo certo, para dar o ponto exato do produto. E... depois a gente comprou a fórmula do xarope também, as primeiras a gente trouxe dos Estados Unidos, mas não dava, era muita coisa. Aí a gente comprou essa receita e começamos a fazer no Brasil. E aí fomos, primeiro com pontos próprios, ano seguinte com franquias. E depois de alguns anos partimos para outros canais de venda. Sim. Porque, embora eu ainda sou apaixonada pelo franchise, acho que tem... multicanais, muitos outros canais. A gente hoje está no food service, o produto como ingrediente de outros produtos. Máximo, que deixa tudo bem mais gostoso, no bate-delate, crocante. tá, né, assim, coisas que... Conta onde mais ou menos, porque às vezes a gente não sabe, mas que porque tem lugares que não usam nossa marca, alguns usam, outros não. Tipo, a Bate é um cliente que compra as castanhas, mas não usa a marca. A gente tem o sorvete da Los Los, aí com a nossa marca, Nut Bavária. Nós temos na Milk Multa, eles têm 2 sabores feitos com a gente, aí também é um collab, vai a nossa marca junto. A Biscoitê tem o Cookie Nut Bavária.
Aí tem marcas que licenciaram a marca, mas não tem um produto, como o Café Santa Mônica, que é um café aromatizado no Etibavária. Tem até snack canino da Padaria Pet também, que é uma brincadeira com a nossa marca. Tem snack canino. Tem mais um monte de coisa. Óbvio, tem gente, o licor de amêndoas da PTK também, que a gente fez pra gente. Esse é vendido na nossa loja. Tem algumas aí. E tem outros lugares que compram para botar em bolos, em tortas, a tradicional bolo, sei lá, o bolo com as nossas castanhas. Que demais. Olha a infinidade. Tem a pipoca do Cinemark também, quem for no Cinemark pode comer a pipoca com Nut Bavária. Tem algumas coisas por aí. Nossa, eu acho que eu vou ter que sair daqui e comer uma pipoca no Cinemark. Meu Deus, que delícia, Adri. E tem também a linha de brindes corporativos. Então, você pode fazer uma feira, um evento e personalizar as embalagens com a tua marca, com a marca do teu negócio, distribuir para os teus visitantes ali. Tem toda a linha da indústria, que essa eu tô penando, para falar a verdade. É uma outra brincadeira. Essa a gente começou mais forte na pandemia. Nós já tínhamos essa linha, mas na pandemia é que a gente acelerou, porque pensa fechar tudo, fechou todos os quiosques, todos os nossos canais, foi meio trágico. Não vou contar isso aqui hoje, mas um dia isso é assunto para superação. Isso é assunto para muita coisa. Mas hoje a gente vende em várias redes de supermercados, farmácias, hotéis, lojas de conveniência, cafeterias, e acho que tem um bom caminho aí pela frente ainda para ir nisso daí, né? Um arraso, né? Porque eu falo, já a potência é muito poderosa, porque assim, é óbvio que você não faz nada disso sozinho, você tem um time, uma equipe que está com você, do Valdomiro a outros muitos que vieram. E tenho muita gente há bastante tempo também, e essas pessoas, eu falo que tem uns ali que são meu braço direito, esquerdo, perna direita, perna esquerda, dedos. Mas é sobre as pessoas. Ajuda, a gente tem que estar cercado de gente boa. E hoje que a gente vê um turnover tão grande, porque as pessoas hoje, você entra numa empresa, fica lá um ano, depois pula para outro. Até mesmo, não tem certo ou tem errado, mas acho que o tempo de empresa diz muito sobre o que aquela pessoa... É quase que uma lealdade, cria uma outra relação, né, E eu acho que vocês têm muito isso, porque também como vocês são muito família, são muito amorosos, são pessoas do bem, então eu acho que isso também atrai pessoas do bem para trabalhar com vocês, né? Não tem jeito, acho que a gente tem que estar cercado de gente boa do lado, Adri, não dá para fazer nada sozinho. Não tem... gente boa aqui, no caso da empresa... a equipe interna toda, as meninas que estão lá, eu falo meninas porque geralmente são meninas, mas tem os meninos também, que estão ali no ponto de venda atendendo o nosso cliente, que no final é com elas ou com eles, né, que o contato com o cliente vai ser feito. Os franqueados também, nós temos franqueados parceiros que estão com a gente lá de trás. Tem franqueados novos que ajudam muito, que dão muita ideia bacana. Provoca, é importante também, né? E os amigos, viu, que ajudam muito nas sugestões, dicas, feedbacks e tudo mais. Você falou, desde o início eu estou comentando aqui, porque é isso, o empreendedorismo está na tua veia. Talvez você nunca tenha nem aprendido a fazer outra coisa a não ser empreender, porque essa foi a escola do teu pai e depois a dos teus irmãos e tudo. Mas trabalhar em família, eu sei bem, tem horas, gente, que não é tão simples assim. Dá lá umas confusões, você fala que você tem que saber o seu limite, o seu lugar, o contexto, né? E aí, o que eu queria entender de você? Primeiro, se existe uma dinâmica para vocês tocarem, porque eu sei que você, além da Nut, você tem outras coisas, e você tem coisas com um irmão, a outra com outro irmão, a outra... Então, não é tudo com todo mundo, você tem negócios separados. Minha pergunta é sobre, existe alguma dinâmica que você tem para manter esse relacionamento de uma maneira amigável, né? Além de ser familiar, mas amigável? Se vocês conseguiram colocar alguma camada de governança e como, para que o Natal todo ano seja uma alegria na sua casa. Eu quero entender como é que isso funciona. O nosso Natal é sempre muito bom. Uma ótima pergunta, porque a gente vê muitos casos assim. Inclusive, quando lá atrás, ainda quando meu pai estava com a empresa, a gente fez alguns cursos disso, eles chamam de Next Generation, do pessoal das gerações seguintes. Eu via cada história que eu falava, meu Deus. Muito mais de insucesso do que de sucesso. Mas assim, primeiro eu tive uma sorte gigantesca de ter os pais que eu tenho, e meu pai e minha mãe, acho que são pessoas muito sensatas em todos os aspectos, e sempre conseguiram deixar essa união da família bem forte, né?
Meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos, todo mundo, a gente se gosta muito, é todo mundo muito, a gente se abraça e se ajuda demais. E também desde o começo, meu pai deixou claro que ninguém precisaria seguir o negócio dele, a não ser que quisesse. Hoje, a empresa dele ele já vendeu, não temos mais, mas cada um tem o seu próprio negócio. Então, a Nut, no caso, hoje é só minha, né? Eu tinha o Daniel como sócio, eu comprei a parte dele, mas os meus irmãos, cada um tem a sua própria empresa individual e nós temos algumas empresas em comum. Então, meu irmão mais velho tem uma empresa de sistemas que atendem a parte médica, laboratórios, hospitais e tudo mais, que é dele, ele cuida do jeito dele. O outro tem uma construtora, o outro incorporadora, cada um com o seu business e os em comum a gente trata junto. Só que o que a gente fez? Já desde o começo, desde lá de trás, quando a gente estava começando, nós temos uma reunião uma vez por semana e é sagrado, toda semana tem, esteja você onde estiver. Hoje fica mais fácil porque a gente faz virtual. Sim. E tá cada um num canto e mesmo assim funciona. É uma reunião longa, geralmente são 4 horas, às vezes até um pouquinho mais. Quando tá todo mundo em São Paulo, junta o almoço e a gente acaba almoçando lá. E para falar dos negócios. Então, tem dias que são de negócios específicos e aí serve como um conselho. A gente fala, tanto que a gente chama de reunião de board, né? A nossa reunião de board serve como um conselho. Tem dias que são para a gente propor alguma outra coisa, algum outro negócio em comum. Então, alguém fala, olha, eu tive essa oportunidade, o que vocês acham? Um ajudando o outro nas suas empresas e aí nas empresas em comum. Nós temos hoje a Terra Molhada, que é uma empresa de negócios imobiliários. Essa é de nós 4 e meu pai é o nosso grande mentor, até porque ele que começou essa empresa. E ele é genial, assim, modéstia à parte, ele é realmente muito inteligente. E meus irmãos também. Eu fico nas reuniões, eu olho eles ali, os 4, né, meus 3 irmãos, meu pai, eu falo, gente, como eles são inteligentes. É sério, eu fico babando neles ali. Mas eles... Então a gente tem a Terra Molhada, nós temos uma de coworking, hoje são 7 ou 8 unidades espalhadas em São Paulo e lá em Joinville. Tem uma startup... Como chama do coworking? Cal, né? Cal, é aquela da baquinha amarela. É. E um dos meus irmãos que cuida mais, que ele é o CEO de lá, ele tá mais à frente do Cal, mas ele traz pra gente também, pra gente, né, palpitar ali no meio. E tem agora uma nova, que é uma startup que chama Wise Office, que é de gerenciamento de espaços híbridos. Então, você tem o teu escritório, você, de repente, na pandemia diminuiu a área e agora tem gente que fica 2 dias em casa, 2 dias aqui, como é que você vê quem vai sentar onde? Você consegue aproveitar mais o teu espaço de uma maneira muito fácil ali no aplicativo. Então, essa é a nova empreitada aí da família. E aí... Enfim, os investimentos imobiliários, que é o que realmente dão mais trabalho. E como dão, bastante. São coisas de, assim, muito longo prazo também, né? Até que saia o empreendimento, até que é comercializado. São até projetos de vida, né? Muitos e muitos anos da compra do terreno por terreno, projeto, construção, entrega, venda, tudo isso. Dá um trabalho considerável. Mas aí é isso, como a gente tem esse dia da semana, fica concentrado ali. Então, nos outros dias, a gente consegue falar de outras coisas. E tem um outro lado, Flávia, que é assim, nós também desde pequeno e agora com os netos todos, porque os netos vão crescendo e vão começando a participar. Sim. Então, nas reuniões de board, que agora eles estudam fora a maioria, né, dos netos, mas quando eles estão no Brasil, eles participam, ou quando eles estão online, não tem aula, eles também entram para já começar a trazer isso para eles. E nas quartas-feiras é o dia da pizza. Então, toda quarta-feira tem a pizza em família, aí vem a gente fala dos agregados, marido, esposa, namorados, namoradas, o pessoal traz. Onde você se reúne? Depende? Na casa dos meus pais. Na casa dos seus quando eles estão no Brasil, que agora eles estão morando em Portugal, mas quando eles estão no Brasil, tem sempre lá, vem alguns dos irmãos dos meus pais também, dos meus tios, minhas tias, enfim, a Dinda. A Dinda não pode perder a Dinda é maravilhosa, essa Dinda aí, ela era um venture capital, imagina, desde muito cedo.
Nossa, Adri, que demais, que história legal. Família é o nosso primeiro lugar, né? É onde a gente não fez nada para estar ali, mas é aquilo que vai formar para a gente fazer o que a gente tem que ser, enfim. É impressionante como isso marca a gente em vários aspectos. Muito, tanto para o bem quanto para o mal, porque eu falo, é o lugar de onde a gente vai partir para qualquer outro lugar, é o nosso ponto de largada. E você, às vezes, você teve o privilégio de ter essa casa que olhava para você e te abastecia, né, com o repertório do teu pai, da tua mãe, tanto intelectual, mas social, de amor. Muitas pessoas não têm isso, né, mas isso também não quer dizer que também não possam fazer as suas histórias e conhecer novas pessoas, ter novas relações. Mas a família, eu acho que, e nós como mães, que você se apresentou aqui como mãe, por isso que a nossa responsabilidade como família, sendo mãe, pai ou responsável por alguém, é tão importante, porque isso muda, isso é geracional, isso muda gerações, né? Então, isso Bom, a Adri é sempre muito animada, sempre sorrindo e sempre festeira. E aí, na sua festa de 50 anos, que nem a gente não disse que ela tem 50, mas ela fez uma festa, eu posso dizer? Isso que eu falo, não tem nem como esconder mais. Não, tem muito. Foi lindo ver a sua família reunida lá. Foi muito especial, porque quem olhava dizia assim, caramba, isso é realmente um privilégio, é muito especial. Eu acho que a gente tem que tentar manter, é isso que você falou. Eu tive muita sorte da família que eu tenho, mas tem outras maneiras de você trazer pessoas especiais para o teu lado e se cercar de gente boa, dar atenção e tudo mais. A gente aprende demais com as pessoas. Muito. Acho que a gente sempre tem alguma coisa para aprender e todo mundo tem algo para ensinar. Acho que é um pouco, sem dúvida, né, dessa... Sem dúvida. Me conta uma coisa, assim, você teve tantos desafios, porque, poxa, você começou a investir num negócio que não era de praxe aqui no Brasil, com cases muito ainda internacionais, e você ainda pegou um negócio, gente, com um cheiro, que apesar de ser delicioso, ele era uma coisa que foi difícil de vencer. E o cheiro foi um dos muitos desafios. Você já teve vontade de desistir nesse meio do caminho? Olha, milhões de vezes. Mas você sabe quando que dá mais vontade de desistir, Flávia? Eu não desisto, tá? Mas assim, que eu falo, putz, grila, né? Caramba. Porque assim, problema acontece todo dia. Cada hora uma coisa, dá uma coisa errada, e, enfim, e a gente erra. Eu erro muito, a equipe comete os seus erros, alguns são mais fáceis de resolver, outros mais difíceis, mas não é isso que dá vontade de desistir. O que me pega é quando eu vejo que por algum erro nosso eu prejudiquei alguém. Isso pra mim é dureza, viu? Assim, sabe, seja um franqueado que às vezes, puxa, apostou no negócio e a gente, por alguma razão, o ponto dele não tá indo bem e eu falo, o que eu posso fazer para melhorar isso e não vai? Ou quando a gente faz as coisas e a pessoa não reconhece, que também acontece, às vezes, as pessoas em geral, tá? Tipo, sei lá, puxa, a gente fez tanta coisa, a gente trabalhou tanto, como é que a gente já tá levando paulada aqui? Mas de maneira geral, Flávia, eu acredito assim, todo mundo que tem um negócio, infelizmente no Brasil o empresário ele é muito mal visto, né? A gente tem ainda aquela, principalmente a geração da minha idade para cima, aquele negócio de novela que o vilão era o empresário, sempre o do mal é o empresário e as pessoas batem no empresário. Infelizmente tem aqueles que fazem a coisa errada, assim como tem quem faz errado em todos os níveis, em todos os cenários, e não acho muito certo você taxar dessa maneira, porque tem muita gente batalhadora e a gente vê no mundo do franchise, nos nossos amigos varejistas, quantas pessoas trabalham. E gente, é economia real, Dri, se não fossem vocês empreendendo, injetando dinheiro na economia, é um terço do PIB do Brasil ao varejo. E uma coisa que eu sempre escutei era assim, puxa, que bacana, você está gerando emprego. Na minha cabeça, gerar emprego não era uma coisa assim tão importante, sei lá. Eu não via isso como estou fazendo um bem porque eu estou gerando emprego. Até que chegou uma vez,
A gente perdeu um ponto num dos shoppings. Até foi no Shopping Eldorado. A gente estava num piso lá de cima, o aluguel estava muito, muito alto, chegou num número absurdo, não ia dar mais para ficar. E, enfim, vamos ter que tirar. Aí, ia ter que tirar. Eu tenho na época eram 2 meninas, 3 que trabalhavam ali. Aí eu consegui renegociar, mudei de piso, fui para o outro piso, aluguel melhor, ok, voltamos. Quando eu cheguei no ponto, a menina, a funcionária, não lembro o nome dela, ela virou pra mim, ela me abraçava, ela chorava. Eu falava, mas o que aconteceu? Ela falou, ai, eu e minha família inteira, meus filhos, a minha tia, a minha mãe, a gente ficou a semana inteira rezando, orando, pra você não fechar esse ponto, porque eu não podia perder meu emprego. Aí eu senti o que era aquilo. Aí eu falei, olha o quão importante é cada emprego que você gera, como você movimenta. E não era ela só, era ela, a família. Muitas vezes dependiam do salário dela, talvez o salário dela fosse o mais representativo da casa, talvez ela fosse a única pessoa de trabalho formal, né, que tem aquela coisa garantida todo mês. Adri, então quando a gente pensa em desistir, você fala, não, peraí, tem muita gente que depende da gente, que depende disso. Não é simples, eu falo aqui com às vezes uns empreendedores, o próprio Raul, que sentou aí onde você está, maravilhoso, a gente tem um compromisso e eu acho que uma corresponsabilidade, né, de talvez poder ajudar, não ajudar, porque ajudar é você dar a oportunidade e essa pessoa corresponder, mas acho que largarmos de um lugar à frente, no sentido da família, às vezes com mais ali capacidade financeira de um pai que pôde dar uma educação ou pôde de alguma maneira investir. E o franchising, ele também ajuda muito isso. Porque quantas pessoas que de repente estavam... E a gente tem muitos casos assim de franqueados que mudaram a vida com o nosso negócio. Começaram com um quiosque, depois 2, depois 3, 4, 5, 6. E que, poxa, muito bacana. Adri, e tem essa coisa que o franchising tem que é legal, que é sobre uma escola, porque você tem diversos cursos, diversas formações ali dentro, diversas reciclagens, e a ABF, eu acho que vocês são uma grande família ali, isso é muito bonito de ver, como vocês são interessados mesmo em gerar impacto através de conteúdo, de realmente trazer a parte social, né? Então, assim, fazer a roda girar para cima. Fazer a roda girar para cima. Empresários, empreendedores, aqui a gente falando da vertical de varejo, vocês têm uma grande responsabilidade. Assim, eu bato palma porque eu vou falar uma coisa: o povo resiliente, porque vem a economia, vem a política, vem a crise, e o povo tá lá abrindo a loja, fecha a loja, a pandemia. Olha. Então aí, o vento vem, o vento vai e vocês seguem ali, ó, sem serem abalados, né? Verdade, não é? É verdade. Me fala uma coisa. Agora, só completar rapidinho. Em compensação, hoje o maior desafio que a rede está passando é a mão de obra. Eu ia te perguntar exatamente era essa a pergunta? Qual é o seu maior desafio hoje? Então eu já respondi. Hoje é a mão de obra. Tem milhões, tá? Logística, agora com esses outros canais, a logística tá complicada. Mas se eu pegar o nosso negócio mais conhecido, que são os quiosques, a mão de obra. Nunca foi tão difícil contratar e reter gente. Meus franqueados falam que chamam 10 para entrevista, aparecem 2, e aí no dia seguinte esses 2 que vão começar a trabalhar já desistem, aí tem que repor. Essa parte hoje acho que é a mais difícil. É o mais desafiador. E é isso, você faz toda uma coisa linda dentro, coloca a tecnologia, você investe nisso, naquilo, chega o cara... Esses dias eu e o Júnior estávamos no aeroporto lá do Rio de Janeiro, Santos Dumont, e aí a gente estava naquele ponto do Uber que fica ali, e tinha um ponto vendendo um doce. Aí era um sanduíche de não sei o quê, mas doce. Uma coisa diferente, sabe? Um negócio diferente. E aí eu falei, gente, que negócio é esse daí? Aí tinham feito um cartaz em tamanho real de um artista. Aí eu falei, nossa, olha aí, até esse mocinho fazendo a propaganda. E aí fui lá ver. Gente, a moça estava com um avental. Assim, ela fez uma bolinha assim, ó, depois com o avental para ela descansar, e tava aqui, ó, olha ela aqui, ó, no celular, apoiada. Aí eu até me aproximei, falei, bom, ela deve, sei lá, né, ela vai ficar constrangida que eu tô ali, né, tal. Não, ela não fez nada, porque realmente, se ela tivesse ali, atenta, e falando assim, você já experimentou? Ó, você nunca experimentou uma coisa igual, posso te garantir que você vai amar.
E assim, ela tá ali, gente, no ponto do Uber, tinha sem brincadeira mais de 100 pessoas ali naquele... Olha. E ela tava sozinha. Você tinha que ter voltado até o quiosque da Nut Bavarian, ali no Santos Dumont também, comprado um pônei. Falava, se eu vou lá na Nut, que lá na Nut eu sei que o negócio é bom, entendeu? Mas eu e o Júnior, que a gente fica louco, porque como a gente investe em tecnologia para varejo, a gente fica olhando como o varejista sofre nessa agenda de conseguir ser... Cara, eu preciso vender e eu preciso acompanhar a evolução. Eu preciso vender e eu preciso acompanhar para não ficar para trás. E aí você vai lá, a pessoa que estava ali para isso, tá lá deitada no avental. Então, assim, essa dor de mão de obra é uma dor realmente muito, muito grave. Tem muita coisa, assim, a tecnologia é maravilhosa para um monte de gente, mas isso aqui atrapalha bem muito o trabalho do pessoal ali na ponta, viu? Nossa, Adri, é muito, né? Me conta uma coisa, vamos voltar para Adriana Auriemo de novo, quero voltar para você, porque você faz muita coisa, meu Deus. Ó, muitos negócios, né? Além da Nut, tem as coisas com os negócios de coworking, de gerenciamento de espaços híbridos e por aí vai. É vice-presidente da BF, vários compromissos, várias viagens, você sempre tá lá nas delegações, sempre querendo ver o que tá acontecendo. O que você faz para você? E dessas coisas assim, o que de fato é para você talvez oxigenar ou de alguma maneira performar melhor? Ah, bom, primeiro eu adoro viajar. Eu confesso que ultimamente tem sido mais difícil, mas eu adoro viajar, adoro sair com os amigos, adoro andar no parque com o Kobe é o nosso cachorro, acho uma delícia andar e geralmente eu levo gente, né, para conversar junto. E tô namorando, então tá uma delícia também. O Luiz, a gente joga tênis junto, estamos fazendo aula de dança. Ai, que gostoso. Também, que é uma delícia. E, enfim, aí os programas para aliviar a cabeça que precisam também. E eu gosto de gente, Flávia, e eu acho que o nosso universo do varejo, ele proporciona muita coisa boa para isso. Para quem gosta de gente, o que não falta é a oportunidade de trocar experiência, de conversar, de ouvir histórias. Eu brinco que tem gente que gosta de enxoval, eu também gosto, tá? Também de enxoval, mas que, puxa, eu vou num teatro, também gosto de um teatro, mas eu adoro ouvir histórias de pessoas interessantes que criaram coisas novas, que criaram negócios, que criaram conceitos. Isso para mim é um deleite. Acho muito bom. Esse é um propósito aqui. Hoje é a sua história que está sendo contada e que com certeza muita gente está, nossa, que legal, nossa, olha como aconteceu. Porque às vezes a gente olha um negócio e a gente não imagina toda essa trajetória até chegar até ali e o que é manter esse negócio vivo e tudo mais, né? E as pessoas, eles são o maior recurso que acho que Deus colocou nesse mundo, porque sem dúvida. É onde a gente aprende. Eu lembro que quando eu tava namorando com o Júnior e ele já tinha o Enzo, né? E o Enzo chegou na minha vida, ele tinha 1 ano e meio, praticamente 2 anos. Só que assim, gente, como é que chega uma criança e eu não... O que eu vou fazer? Como é que eu faço? Eu queria fazer tudo, mas eu não sabia como, né? E aí eu passei a observar as mães. E eu lembro que a gente tinha muita dificuldade de falar para ele, a gente vai comer. Aí ele, eu não quero comer, não quero parar de brigar. Então, aí ele chorava e eu dizia assim, ai meu Deus do céu, e agora? Aí eu comecei a observar, algumas amigas minhas já tinham filho, que elas diziam, olha, daqui 5 minutos a gente vai comer. E só de ter falado isso já era outro cenário, ele já estava esperando que dali 5 minutos, era a gestão de expectativa. Por que eu tô falando isso? Porque eu aprendi isso observando, ouvindo. Ninguém foi lá e só me ensinou uma técnica. Eu via as pessoas falar, aquela estratégia deu certo. Nossa, olha como essa mãe faz, olha como essa criança tá indo bem. Então, a questão da gente observar e não negligenciar que alguém tem alguma coisa para ensinar, né? Às vezes a gente olha para alguém e diz assim, todo mundo tem algo que a gente pode aprender, tanto para dizer, isso eu quero fazer, como falar, não, isso daí eu não quero ser, eu não quero fazer, né? Acho que é um pouco disso também. É a beleza de ser um eterno aprendiz. Aí, ó, tem que terminar em música. Até falei na minha festa ali. É isso, Dri, é ser um eterno aprendiz. Vamos para o nosso hi-bye? Opa! Nosso hi-bye é um ping-pong estilizado. Ele era para ser perguntas e respostas assim objetivas, mas não se prenda na objetividade. Pode ser do jeito que você quiser. Quero te perguntar um livro. Um livro. Eu falei muito da minha família, da Dinda, dos meus pais, dos meus irmãos, mas tem 2 pessoas que para mim, acho que me moldaram, que foram as minhas avós. E
As duas têm livros delas. Então, é difícil escolher um entre esses dois. A minha avó, quando fez 90 anos, a mãe da minha mãe escreveu ela mesma um livro para deixar para a família. Divertidíssimo, porque as duas são super independentes, têm personalidades fortes. Eu não tive vovozinha, eu tive vó, sabe? Sempre viajando, animadas, que sem frescuras. Duas eram, né? Agora as duas já faleceram, mas eram super descontraídas, diretas, ótimas. E acho que eu peguei muito delas. Tem o livro dessa minha avó e a minha outra avó tem um livro que chama Luz de Lu, que foi escrito pela Kátia Simões e pelo Beto, que são maravilhosos, jornalistas maravilhosos, que entrevistaram a família inteira, e ali conta muito da essência da história, de onde veio a família, da Itália, de como é que eles vieram. Aí, como as duas eram amigas quando elas eram jovens, tanto que meus pais se conheceram por causa das famílias, que eles moravam todos perto, acaba nesse livro da Luz de Lu, acaba tendo um pouco da história de como tudo surgiu. Que presente. E para mim é uma coisa deliciosa, foi o livro que eu mais gostei de ler e de fazer, porque teve muita entrevista ali com todo mundo da família e eu participei bastante nisso, então não dá para eu escolher outro livro que não seja... Esse livro é uma herança, né? É uma herança. Que demais. Para a família inteira. Que privilégio. Ficou maravilhoso. Muito bom. Agora, uma pessoa... Agora você me pegou, hein? Porque escolher uma pessoa é complicado. Então, posso ter duas. Assim, uma pessoa mais genérica e depois uma pessoa mais específica, tá? Eu sou fã do Walt Disney. Você viu na minha festa, eu estava fantasiada ali, nas minhas duas festas, aliás. Mas não só pelo lado lúdico, o meu lado até um pouco infantil, não é festivo, divertido, alegre. Mas por ele ter conseguido mostrar que você pode ser sério, fazer a coisa certa e ser coerente em negócio, visionário, etc., com uma coisa alegre e com uma coisa que você faz sorrindo. Porque muita gente confunde ainda, muita gente acha que sorrir é bobagem, que você tem que ser duro, carrancudo, sério, cara fechada para fazer a coisa certa. Então, para mim é um exemplo disso, além de todo o resto, que eu não preciso dizer aqui, que todo mundo sabe o que ele foi. Mas eu vou falar uma outra pessoa que tem me inspirado bastante, que é o Luiz. O Luiz Paulo, ele instiga a minha cabeça, a minha mente o tempo inteiro. Você sabe que ele gosta de falar, né? De contar, de perguntar. E ele faz perguntas que me fazem pensar. E é gostoso isso. Sabe que fica desafiando a tua mente? Ele me desafia o tempo inteiro. Eu tenho que parar, pensar e falar, opa, peraí, deixa eu pensar desse outro jeito. Então, e eu acho que desafiar, mais do que desafiar, é forjar. Porque o forjar, né, Dri? Porque você só ser desafiado e você não ser transformado naquela coisa que você vai corresponder, então é ele te provocar, mas você ser transformado por aquele processo. Quer dizer, nossa, eu mudei de ponto de vista. Nossa, não tinha visto por essa perspectiva. E isso é forjar, a gente realmente ele te transforma, né? E isso te faz, te evolui, né? Nesse sentido. Então, olha eu entrando no ping-pong, gente. Eu só era ping, mas tô voltando com o pong. Deixa eu ficar quieta. Olha só, uma frase. Eu falei agora há pouco a música, a beleza de ser um eterno aprendiz, para mim é uma coisa muito forte, porque eu adoro aprender, adoro ouvir, adoro conhecer coisas que eu não conhecia e cada dia que passa eu vejo quanta coisa eu não sei, até assusta um pouco isso. Mas eu vou falar uma outra, já que eu falei da minha avó, e é uma coisa que a minha avó falava sempre, quem fica parado é poste. E o meu pai tinha uma outra frase que era quem vai, vai, quem não vai, fica. Que é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem que... Vamos pra frente. Vamos, levanta e vai, se mexe, a vida tá aí para ser vivida, vamos viver em movimento. Tá vendo? Né? Não precisa nem ser um grande filósofo para falar coisas muito impactantes. Coisas super simples, mas tem coisas tão simples que a gente esquece. É verdade. Um sonho, Adri. Um sonho. Acho que tentar, o sonho é conseguir, né? Espero conseguir deixar esse legado que a minha família me deu, me trouxe,
para as gerações futuras, sabe? A Maria, que meus filhos também sentissem o que eu sinto em relação à família e que os filhos deles e que os netos deles e assim por diante. Acho que esse é o maior sonho que eu tenho. Um legado eterno aí até, né? Não digo nem de negócio só, eu digo de tudo. Valores, contexto, né? De valores, de amor, de ética, de princípios e de tudo mais. De acolhimento, de acolhimento. Porque ali é o ninho de vocês, né? É onde você sabe que você tem um lugar para voltar sempre. Isso acho que é super especial. É o ninho e é um ninho aberto, porque dá para entrar bastante gente. Eu vou entrar nesse ninho de vez em quando e pedir umas dicas da nossa família, porque olha, é de tirar o chapéu e assim, de novo, tô muito feliz assim, de você ter aceito o convite, porque a gente tá sempre na correria, em evento, em jantar, né? Assim, de vez em quando a gente tem os nossos momentos, mas te admiro muito, Adri. E eu também, Flávia, você é mais do que verdadeira. Então é muito bom ter você na nossa trajetória, na nossa vida pessoal, profissional, e espero que a gente ainda tenha uma longa caminhada, uma longa jornada juntas. Vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. Muito bem. Bom, e para você que ficou aí até agora, que foi maravilhoso, que história linda, né? Fica aí mais vezes, porque sempre tem um novo episódio com mais pessoas super inspiradoras pra gente aprender muito. Como é que é a frase que você falou, que a gente sempre tem, cada dia que passa, mas eu sei que nada sei, é tipo isso, né? Então, nos próximos episódios, tenho certeza que você vai aprender muito aqui comigo. Então, eu te espero no próximo Come Together. One thing I can tell you,